Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários neste domingo. É o terceiro domingo de Páscoa e hoje é o primeiro dia do mês de maio. 1º de maio, também nós nos recordamos de São José operário e, portanto, o dia do trabalhador, o dia do trabalho. E por isso nós pedimos que Deus abençoe todos vocês, irmãos e irmãs, todos aqueles que, de alguma forma, através do seu trabalho, contribuem para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para difundir também, por meio do seu trabalho, o reino de Deus. E mês de maio também é mês da Virgem Maria, Nossa Senhora. Nos recordamos da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Bem, tendo em vista esse dia do trabalho, o dia do trabalhador, nós também iremos refletir no programa Discípulos e Missionários de hoje sobre essa data comemorativa, tendo em vista a encíclica do Papa Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, que foi publicada no dia 15 de maio de 1891, que também trata da questão do trabalho. Bem, para conversar conosco sobre esse tema tão importante para a nossa vida, para a nossa sociedade, contamos com a presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor. Pois não, obrigado. Bom domingo para você também. Bom mês de maio. Que bom. Portanto, Dom Odilo, tendo em vista a realidade do dia do trabalho, o dia do trabalhador, e a encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, que é uma encíclica que trata também sobre essa questão, não é? Como nós, cristãos, devemos refletir na atualidade a questão do trabalho humano. A questão do trabalho é determinante para a economia, para a vida social, né? A questão social. O Papa João Paulo II, que dizia a questão do trabalho é certamente a questão determinante para o problema, a questão social, né? Quando há trabalho, existe ganho para poder sustentar-se, sustentar a família, e assim por diante. Quando não há trabalho, desemprego, aí o problema é muito grande. Verdade. E é a situação que vivemos, né? No Brasil ainda, há muita gente desempregada, em outros países que sofrem graves crises econômicas, aí o desemprego é logo, é a consequência, e muita gente padece e as nossas situações de guerra e assim por diante favorecem ainda mais a crise no mundo do trabalho, né? Então, o problema que se gera justamente as consequências quando balança, né, o mundo do trabalho, as consequências são enormes. Por isso é importante que esse assunto, né, do trabalho e as condições do trabalho, mas também a oferta de trabalho, uma economia que esteja atenta a gerar trabalho, né? Não só gerar dinheiro. A economia deve gerar trabalho, oportunidades para poderem as pessoas viver, ganhar e viver a partir do seu trabalho. Tendo em vista o que o senhor já colocou, a problemática do desemprego, com todas as suas consequências terríveis na vida das pessoas, na vida das famílias, a igreja, de modo geral, o que ela poderia fazer para, de alguma forma, também ser uma resposta para essa problemática? Você mencionou a encíclica do Papa Leão XIII, 1891, que foi uma primeira grande encíclica a abordar a questão do trabalho no contexto da sociedade industrial, Exato. da Revolução Industrial, que mudou a situação do trabalho. Antes o trabalho estava sobretudo centrado no campo, né? O trabalho agrário e o pequeno agrário, o trabalho artesanal, artesãos que foram o início do trabalho, da Revolução Industrial. Porém, com a Revolução Industrial do século XIX,
ali o mundo do trabalho foi, né, posto de pernas para o ar. E aí surgiram tantos problemas sociais e o Papa Leão XIII escreveu esta primeira encíclica muito importante. Mas depois dele, nós tivemos tantas outras encíclicas que abordaram a questão do trabalho, né? Pio XI, com a 40º ano, em 1931. Depois, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, e assim por diante, abordaram em encíclicas importantes a questão do trabalho. João Paulo II tem, por exemplo, a Laborem Exercens, é uma encíclica sobre a questão econômica centrada na questão do trabalho, nos anos 80. Então, a Igreja tem dado palavras de orientação, princípios, né, princípios éticos sociais, a partir dos quais se deveria orientar a questão da economia para não criar, digamos assim, desemprego, para gerar possibilidades de vida, de trabalho para os trabalhadores. Agora, é claro que localmente a igreja tem feito e faz, né, aquele trabalho junto com as pessoas que não têm trabalho. Mas esse é um trabalho, em geral, de assistência, que é importante fazer porque as pessoas precisam ser apoiadas e ajudadas quando lhes falta trabalho, não tem renda, não tem aonde apelar. Então, esse trabalho constante de apoio, de ajudar as pessoas que estão em situação de sofrimento. Por outro lado, através de muitas iniciativas de pastorais sociais, a promoção de verdadeira justiça no mundo do trabalho, de iniciativas políticas também que ajudem a organizar melhor a questão do mundo do trabalho. Isso tem acontecido e continua a acontecer. Bem, Dom Odilo, nós celebramos hoje o terceiro domingo de Páscoa, mas temos presente o testemunho de São José, a intercessão de São José operário, para a realidade do mundo do trabalho e, sobretudo, dos trabalhadores e trabalhadoras. E São José era um carpinteiro. Então, assim, na realidade do trabalho, nós temos aí toda a questão tecnológica envolvida e assim por diante. Mas é importante também recordar, valorizar os artesãos, né, os trabalhadores que trabalham na realidade rural e assim por diante, tendo em vista as questões, os desafios que a humanidade vive com relação ao trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. As iniciativas de economia familiar são fundamentais. Depois, as empresas familiares, pequenos grupos que se organizem, né? E isso é hoje muito importante, porque uma economia que se baseia apenas nos grandes conglomerados, grandes grupos ou grandes empresas, é uma economia que constantemente está em risco e em crise. Se uma grande empresa entra com problemas, cria problemas, logo tem um monte de gente desempregada, né? E a economia familiar, as pequenas iniciativas de economia familiar, seja na área agrícola, na produção de alimentos, seja na área artesanal, comercial e assim por diante, ou de serviços também, elas são muito importantes para uma economia boa, economia sadia, e são essas que geram mais empregos também e movimentam a economia na base, fazem com que haja circulação de dinheiro na base, no meio do povo. As grandes empresas podem gerar muitos empregos e também muito capital circulante, mas é capital que circula mais nos bancos do que no bolso do povo. É verdade. Pequenos grupos, pequenas empresas, iniciativas econômicas favorecem trabalho, emprego, circulação de mercadoria, circulação de dinheiro, o que movimenta a economia. E é isto muito favorável, portanto, deve ser incentivado. Bem, o programa Discípulos e Missionários pode ser acessado no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova e procurar o programa Discípulos e Missionários. Aproveite para difundir, para compartilhar o nosso programa também em suas redes sociais. Dom Odilo, chegando ao final do programa de hoje, a Arquidiocese de São Paulo hoje também vive algumas realidades assim muito bonitas do ponto de vista celebrativo, tem a peregrinação, né, ao Santuário Nacional. Então, sua palavra final e sua bênção para encerrar o nosso programa. Sim, com certeza.
nossa arquidiocese todos os anos faz uma peregrinação da arquidiocese para Aparecida. Isso já dura mais de 120 anos. Que bom. E é sempre no primeiro domingo de maio, portanto, hoje estamos em Aparecida e temos a missa lá com os peregrinos na Basílica da Aparecida. E à tarde, às 3h30 da tarde, estaremos em São José dos Campos, na paróquia Nossa Senhora da Soledade, onde farei com outros bispos a ordenação episcopal do padre Rogério Augusto das Neves, que foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar de São Paulo. Então, convido a quem estiver por perto, no Vale do Paraíba, São José dos Campos e, naturalmente, São Paulo, a acompanhar esta cerimônia da ordenação de um bispo, que é muito bonita, uma cerimônia muito expressiva. Que Deus os abençoe, um bom domingo, uma boa semana para todos e um bom mês de maio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.